Estamos de volta, rapidinho, já vou ao nosso assunto, né, que começamos no último bloco e vamos terminar agora. Na sessão desta terça-feira, o vereador Dudu do Resgate, né, que foi o vereador com a maior votação do último pleito, né, conquistou aí realmente o maior número de votos nas urnas, fez um desabafo que acabou sendo um dos vídeos mais compartilhados aí nos grupos de WhatsApp nos últimos dias, né, ontem e hoje. O WhatsApp aí está bombando com os vídeos, né, com relação a esse desabafo do vereador do Resgate. Vamos dar uma olhadinha então no que disse o nosso amigo vereador. Bom dia, senhor presidente, vereadores, imprensa, contribuintes. Pois é, o da Ponte falou aqui a pura verdade. É uma questão de revolta, né? Ser vereador hoje. Tu não ter paz, tu não andar de cabeça mais erguida na rua. Eles me perguntaram no interior o que é emoção. Eu respondi a eles: emoção é uma coisa que tu acha que é, porque nem eu também sei. Porque tu pede uma coisa, não tem, tu pede outra, não tem. Eu andei no final de semana pensando em reunir minha assessoria, comprar um maço de vela e um carrinho para tapar buraco e a vela não bota nos postes. Porque a vergonha que eu tenho passado na rua. Eu falei essa semana com a minha mãe, eu tenho o maior prazer de botar minha roupa de churrasqueiro e trabalhar de churrasqueiro, e tenho a vergonha de botar um terno e vir para essa casa. Porque nada acontece, nada flui, nada faz. Essa moção, senhor presidente, o senhor colocou aqui da Emater, muito importante, porque no governo anterior, lá atrás, não me lembro qual que era, a Emater trabalhava no interior, fazendo as ruas com máquina. Hoje, senhor presidente, nós como vereadores aqui, nós não temos nada. Ou essa Emater vai vir para aqui ano que vem, porque tem eleição. Aí vem os deputados lá de baixo tirar voto daqui, de uma pessoa importante como o da Ponte, que pode representar a nossa cidade ou os demais, alguns deputados que temos aí, para trabalhar pela cidade. Nossa cidade não tem nada. A doutora Cláudia pediu aqui uma moção aqui, cirurgia de coração. Tem que ir para Friburgo, tem que ir para Petrópolis. Cidade Serrana, Teresão, cidade Serrana, tem que ter alguma coisa aqui. O povo tem que ser atendido com carinho. Não é essa bagunça que está aí, não. Eu sempre fui respeitado. Eu trabalhava cuidando de cavalo, eu era respeitado. Eu trabalhava na ambulância, eu era respeitado. Eu sou vereador, não sou nada. Algumas pessoas chegam para mim e falam que é uma vergonha também. Sou pai de família, tenho família. É vergonhoso ser vereador. Eu tenho vergonha. Quando eu estou no churrasco, o vereador está no churrasco. Não fala isso não. Não fala isso não, que eu tenho vergonha. Eu não tenho para chegar nessa casa para trabalhar, para fazer a diferença, não para ser humilhado na rua. Do jeito que a situação está, dá vontade de chegar aqui, renunciar e ir embora. Voltar a trabalhar com o cavalo, voltar a trabalhar na TRT e atender o povo. E não ficar aqui de terno e gravata com um palhaço. Porque é assim que eu me sinto. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhor vereador Dudu do Resgate, primeiro só, né, entendo realmente que a sua revolta, entendo que realmente tenha sido um momento complicado, né, pedir e não ser atendido, pedir e não ser atendido, mas é importante que o senhor lembre, né, de verdade, que o senhor não está mais na época eleitoral, que o senhor tinha como, né, o candidato que só apoiava o atual prefeito, em que o senhor ia lá, pedia e o candidato a prefeito ia e lhe dava. O senhor ia lá, pedia, o candidato a prefeito ia e lhe dava. O momento é diferente, né? Vocês ocupam cargos diferentes e a relação, apesar de ter de ser harmoniosa, ela não pode ser promíscua. E, na verdade, a moção, é importante que o nosso telespectador entenda, a moção nada mais é que uma correspondência, né? Para quem não entende o que é a moção, é um pedido que o vereador faz e endereça lá ao Poder Executivo. O Executivo faz se quiser ou se não quiser. É uma formalidade, um rito burocrático, pura e simplesmente, que não tem validade absoluta nenhuma. Em algum momento da nossa história teve validade, hoje não mais. E o senhor vereador não queira mudar a história do seu município através de moções ou de pedidos feitos ao Executivo. O senhor dispõe, dentro da sua estrutura, que não é pequena e é muito cara para o município de Teresópolis, visto que o senhor tem assessores caros, o seu salário é caro, a sua estrutura de gabinete é cara, pagamos muito por essa estrutura, o senhor tem que usar essa estrutura
para fazer a diferença de verdade. E pode efetivamente fazer a diferença. Pode. O vereador, por exemplo, pode convocar audiências públicas. Estou sozinho no plenário, ninguém me apoia em nada, o prefeito não me apoia. O senhor tem uma arma muito importante do seu lado: população. O senhor faça uma audiência pública, chame a população representada através das instituições, o senhor tem direito, inclusive, de fazê-lo, independente dos seus colegas, aí o senhor pode fazer isso, pega o resultado dessa audiência pública e pode transformá-lo, ele, inclusive, em lei. O senhor sabia disso? O senhor tem a prerrogativa de ser um legislador, fazer leis. E fazer lei nem é a atuação mais importante do vereador, nem é a atuação mais importante do vereador. A atuação de legislador importante está no Congresso Nacional, está nas nossas assembleias legislativas. As câmaras fazem um papel de legislação bastante secundário mesmo. A nossa principal função do vereador é fiscalizar a aplicação do dinheiro público. E nisso, senhor Dudu do Resgate, né? Falo inclusive porque eu o conheço há muitos anos, nisso o senhor está falhando. Está falhando muito. Porque no momento em que o senhor fica mandando moção, pedindo braço de luz, asfaltamento de rua, o senhor está deixando passar por trás de tudo isso a má aplicação do dinheiro público, a contratação de empresas em contratos libidinosos. Tudo isso o senhor pode fiscalizar. Nós, da população, fiscalizamos e temos voz restrita. O senhor tem instrumentos legais de pressionar o Poder Executivo a aplicar o dinheiro de forma responsável. Sabe de que forma? Quando o senhor receber, por exemplo, as relações orçamentárias, o PLO, né, que é o plano de orçamento do município, quando o senhor receber esses documentos, analise de verdade e não passe os olhos como o senhor passa com um documento qualquer, uma carta qualquer, um e-mail qualquer. Analise, veja se o prefeito está aplicando o dinheiro público de forma correta. Essa é a sua função constitucional. Muito mais do que simplesmente fazer moção. Moção é correspondência. O senhor quer falar com o prefeito? O senhor deve ter o zap dele, manda um zap para ele. Moção é a mesma coisa. Não queira mudar a história do nosso município através de moções. Você tem instrumentos legais de fazê-lo, inclusive afastando o próprio prefeito. Não está bom? Está faltando isso tudo? Faça alguma coisa de verdade, mas não queira fazer através de moção. Entendo a sua revolta, também compartilho dela. Acho que o nosso município já deveria ter tomado uma atitude, ao contrário do que disse a doutora Cláudia. Atrasar pagamento de salário, atrasar repasse não é motivo para afastar prefeito. É sim, muito motivo para afastar prefeito. Atrasar salário e não fazer repasse para a Teleprev é ação de inconformidade com o seu cargo. A função dele é pagar em dia o funcionário. Não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? E aí entra o senhor, seu vereador. É o senhor que tem que fiscalizar isso. Manda um pedido de informação que a prefeitura é obrigada a responder, diferente desses lixos, dessas moções, que os senhores perdem tempo, inclusive o nosso tempo, lendo essas palhaçadas. Faça um pedido de informação oficial, queira saber o que a prefeitura está fazendo com o dinheiro público, porque eu já lhe adianto, 5 milhões de reais foram pagos por uma empresa que não fez coleta de lixo esse ano. 5 milhões de reais. Isso o senhor pode ficar sabendo. E a Milano? E a Milano? E os milhões que vão sendo pagos a Milano? Isso o senhor pode saber. E o excesso de secretarias que esse governo insiste em ostentar. Mais de 20 secretarias, caríssimas, inclusive com um parente pendurado nela. Isso o senhor pode perguntar. E o atraso dos servidores públicos municipais? Isso só pode fazer um questionamento oficial. É assim que se trabalha, seu vereador. Não está satisfeito? Quer continuar como na campanha, em que o senhor ia no gabinete do prefeito e pedia, ele lhe dava o dinheiro para fazer a sua campanha, porque foi assim que o senhor foi eleito, com o dinheiro de campanha do Mário Tricano? Se o senhor quer continuar dessa forma, esquece, porque na vereança o senhor não vai ter essa ferramenta. Inclusive nem pode ter, porque é improbidade. Lembre-se, os poderes precisam ser harmonizados e não promíscuos. Essa relação que o senhor quer ter com o prefeito é uma relação de promiscuidade, e não é isso que o senhor deve fazer. Vanderlei Pérez.
foto do dia. Olá. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Vamos mudar essa prosa, né? Vamos mudar essa prosa. Mas não tem jeito, né, Vanderlei? Eu faço minhas as suas palavras. Realmente a Câmara está perdida e ela precisa encontrar. Está em tempo, mas os vereadores precisam, principalmente, entender o papel deles, né? A capacidade que eles têm, a prerrogativa que eles têm e a possibilidade de transformar realmente a cidade a partir das suas ações. Realmente, nós temos um governo que arrecada bem, é um dos que mais arrecadou, teve superávit, que ampliou a sua arrecadação com relação aos outros municípios, e ele presta um serviço cada vez menor, faz uma maldade muito grande, priorizando os fornecedores em detrimento dos salários, alguns fornecedores mais próximos, né? do governo. E sem contar uma promiscuidade que existe aí de secretários com o prefeito. Um secretário é sócio de um fornecedor da área da saúde. Sim. O outro secretário é filho do prefeito, o outro não tem nenhuma capacidade para estar secretário e estar lá. Então, ou seja, essa questão toda a Câmara pode E é a pode Câmara policiar, que pode, né? efetivamente intervir. Eu não Só a posso, Câmara, vereador, né? eu não posso fazer nem moção, o senhor pode. Então faça. Eu acredito que quando uma Câmara nova chega, se ela tem uma intenção de ser uma Câmara diferente, ela precisa capacitar os seus vereadores, né? Então, realmente, esses vereadores que estão aí, que não sabem bem a que vieram, eles deveriam fazer um cursinho rápido. Existem esses cursos pelo menos. para entender o papel do vereador e a possibilidade. Entendendo esse papel, eles podem, inclusive, negociar melhor com o prefeito. Claro. Acuar. Não aceitar, me dá 5 potes que eu voto a favor disso aqui. Me emprega mais isso aqui. Então, isso aí não funciona. Esse modelo está ultrapassado. Esse modelo foi muito ruim para a cidade ao longo de todos esses 20 e poucos anos. Ainda mais que que esse prefeito está aí. Que a gente tem aí, né? E aí é complicado, né? Então, a gente precisa de... Que não compra E a gente nada. precisava muito que essa Câmara fosse melhor. Muito. Eu já falei muito. anteriormente aqui, uma cidade sobrevive a um prefeito ruim, mas não sobrevive a uma Câmara ruim, não. A Câmara ruim, ela pode fazer piorar o prefeito, né? E uma Câmara boa pode enquadrar até um prefeito ruim. Tem gente que vai para a prefeitura mal intencionada e quando a Câmara encaixa ele, coloca ele nos trilhos. Essa é a função da Câmara. É um poder que tem esse poder. A função da Câmara. Né? Talvez a função principal, né? Como você disse, as leis que nós temos aí, lei de assédio moral, nós já temos isso em previsão estadual e federal. Para que fazer uma lei municipal de assédio moral? Só para conflitar. Porque é uma atribuição mais do que secundária. Qualquer indiciamento que você fizer ali em função de assédio moral vai conflitar com uma lei que já existe numa instância superior, né? Então, realmente, as leis já existem, mas a fiscalização é local. É o dia a dia do prefeito, né? O vereador poderia saber, por exemplo, o que o prefeito está fazendo agora, nesse momento. São 11 e pouca, né? Ele deve estar na frente do juiz, do desembargador, do Tribunal de Justiça para responder sobre seu crime de formação de quadrilha, por envolvimento com o jogo do bicho e outros crimes que são relativos. Está lá, ou deveria estar, pelo menos agendado para hoje está. Então, realmente, você tem um vereador, tem o papel, a Câmara tem um papel fundamental no Executivo, no colocar o Executivo nos eixos, né? E isso aí passaria pelos vereadores entenderem melhor o seu papel. Vamos para a foto do dia para a gente finalizar então? Rica, coloca na tela aí para a gente essa imagem bacana. A foto do dia e a prefeitura? É uma foto muito interessante porque eu já vi muita imagem da prefeitura publicada em livros e em matérias dessas pessoas que pesquisam a história da cidade, falando que a prefeitura foi construída pelo Malhardes no seu governo de 51 a 54. Realmente essa prefeitura que está aí, essa é uma imagem pela faixa que mostra a imagem, tem uma ali, faixa no cantinho, exposição agropecuária de 1950, ou seja, essa é a prefeitura em 1950. Né? Em 1950 o prefeito era o Janotti, foi prefeito de 47 a 50. O prédio em si, começaram a construir ele em 1927, 28, ele ficou parcialmente pronto em 29, para quando foi que a prefeitura e a Câmara mudou para esse prédio aí, mas só um pedacinho, onde está ali o gabinete do prefeito e a recepção do gabinete. A parte, 70% do prédio não ficou pronto ao longo de todo esse tempo, até 46. Quando o Malhardes foi prefeito em 46, por intervenção do governo do Estado, ele foi indicado, ele iniciou a construção do prédio da prefeitura, que estava parado há quase 20 anos.
E aí ele anda bastante, o Janote vem, continua, e em 50 esse prédio está pronto, mas está pronto só por fora. É que por dentro não tinha nada? Continuava tudo igual, né? Por dentro as paredes... Nessa ainda, imagem, inclusive, por imagem. Dentro não tinha nada. Nos anos 50, as paredes de dentro, inclusive, estavam todas ainda no tijolo, o chão, o Que piso de terra, né? O segundo piso todo ainda no cimento da laje, né? Ele só estava bonitinho por fora. Isso você vai perceber que nem janelas esse prédio tem. Pois é, não tem exatamente. Ele está com os buracos da janela, né? Ficou, não tem nem a janela, só está o buraco, né? Ficou parcialmente pronto, realmente. E a obra continua. Cenográfico, só cenográfico. E a obra continua, né? Ficou aí no governo Malhade, 51, 54, ele andou bastante. Depois o Janote, 55, 58, continua a obra. E até mesmo de 59 a 62, o Omar ainda fez algumas benfeitorias no prédio. Aí vem a questão do mobiliário, a questão do marmorite, que foi usado... Para ele ser inaugurado, ele foi inaugurado mesmo, assim, funcional? Ele não chegou a ser inaugurado. Nunca foi inaugurado, porque esse prédio foi sendo feito. Parece uma obra de igreja, ou então uma casa de pobre, né? Que demorou-se muito a fazer. Foi fazendo puxadinha aqui, aí bota o piso. Mas é um prédio e sobrou dinheiro, né? Vamos fazer o piso. Não veio dinheiro do BNDES, nada disso. Tá aí, a gente falou do prédio parcialmente pronto, essa segunda imagem mostra bem o prédio parcialmente pronto. Você vai ver ali, nem um hall tinha. Aquela parte lá que ficou prontinha, existem umas imagens dos anos 40 que mostra, quando a fotografia é feita no sentido vaza alto, mostra uma fachada lateral como se o prédio estivesse pronto, mas atrás deles estava esses estilo escombros, aí, né? Ainda no primeiro piso. Não estava pronto ainda. Numa próxima imagem tem mais um detalhe da obra, está aí o Malhardes. Malhardes era um tocador de obras, o Malhardes então, fez obra pra caramba. Quando ele foi prefeito, ele vivia em função do nessa governo, postura, né? Dele característica. Então está ele ali em cima do telhado, resolvendo como é que vai ser feito o telhado desse prédio que ele estava reformando. Essa fotografia é de 1946, ou seja, o prédio estava em obra e ele estava lá em cima vendo a solução, né? Está aí o acesso dos cavalos, a fazendinha nos fundos, né? É uma imagem bastante interessante. Acho que a gente tem mais uma imagem ainda na sequência. Tá aí como que era o pátio da prefeitura, onde está o fórum hoje, né? Só tinha um galpão, onde ficavam os caminhões velhos da prefeitura, e dá para perceber, nos anos 40, que essa fotografia é de 45, 46, que o tijolo está lá até envelhecido. Já está envelhecido, né? De tanto tempo que foi assentado, né? Já dá aquela marca. Não levou embolso. E era aquele tijolinho menor, né? Aquele tijolinho era mesmo. Tijolo maciço, né? Maciço, a né? obra, dá para perceber também que a prefeitura não tem colunas, né? Ela é o tijolo maciço de baixo em cima. A fachada da prefeitura, a gente vê aquele hall de passagem ali na entrada, aquelas colunas grossas, imponentes, né? Tá aí, a coluninha deve ter 20 por 20, uma coluninha bem simples, ela foi enchida, tudo não, né? Ela foi feito um enchimento com tijolo, né? Acho que tem mais, viu os andames também, improvisados, tá aí. Essa é por dentro, esse, né? é o átrio, né? O Teatro Municipal, onde havia essas 3 janelas que dava para a sacada. Lá no fundo, essa casa existe. À frente dela tem um prédio, né, que tem ali a construtora PH, os prédios da reta. Mas ela está atrás, né? Ela está atrás, é uma casa, está ali há um tempão, abandonada, há uma questão de litígio, né? E a gente fecha com essa fotografia da prefeitura, para a gente mostrar que a obra da prefeitura continuou por muitos anos. E a construção da Isso aí Câmara já é atrás, o governo de 67 do Valdir, 67 a 70. Está aí o doutor Valdir conversando com uma pessoa que eu não identifiquei quem. Valdir, aquela pessoa menor ali, e aí ele está fazendo a passagem de carro e colocando aqueles lajotões em losango, né? Ali na frente, né? E lá nos fundos, e lá atrás construindo a Câmara, né? Legal. Então, essa é datada de quando, mais ou menos? Essa fotografia é de 67, foi o primeiro ano do governo Valdir. Ele já continua melhorando o prédio da Câmara, né? Ou seja, a obra da prefeitura ela começa em 27 com Euclides Machado, depois vem com Nestor Pinto, para naquele período de 30, vai ser usada parcialmente até 46, o Malhardes retoma a obra, e que ninguém acreditava que alguém fosse mexer naquele grupo, porque a gente passou por um período de 15 anos ali de prefeitos interventores, né? Prefeitos nomeados por intervenção, e aí de 45 em diante vem o Janote, 47 a 50, o Malhardes, 51 a 54, o Janote de novo, 55 a 58, o Omar, o Flávio, em 63, 66, e 67 em diante, o Valdir arremata e ainda tira a Câmara de dentro da prefeitura ainda bota e leva para um prédio para eles, lá do outro lado. Né? Então, vai para lá, que ninguém obra, que perde de mim, não. Separar os poderes é interessante. A gente se comunica só com moção a partir de agora. Aliás, o Valdir fez uma coisa interessante. Além de tirar a Câmara
de dentro da prefeitura, ele tirou também os cartórios, o fórum, a junta militar, tudo isso funcionava no prédio da prefeitura. E ele desapropriou um prédio no alto, chamado Candelária, que hoje é ocupado pelo Colégio São Paulo, e a prefeitura desapropriou, ou seja, passou a ser dona do prédio da Candelária e mandou para lá, fórum, mandou todos esses órgãos públicos para lá. A prefeitura ficou só a prefeitura e construiu a Câmara. Essa desapropriação, eu não consegui ainda identificar o que aconteceu com ela, porque ela não se concretizou. Em que momento o Colégio São Paulo adquiriu a Candelária e os órgãos que funcionavam lá, provisoriamente, caçaram outro caminho. Né? O fórum veio, um para cada canto. O fórum veio para Adolfo Moreira, depois foi construído nos anos 70, aquele prédio ali, onde também não é do fórum mais, né? Aquele prédio na reta, onde é a prefeitura, um anexo da prefeitura hoje. Então você tem essa andança dos poderes em Teresópolis, né? E passa por ter um prédio, né? Mas essa coisa de fórum, parece que sempre ficou ligada à prefeitura, né? Recentemente, próximo, né? numa coisa muito estranha, né? Uma aberração jurídica. A prefeitura vai dar o seu pátio para o judiciário fazer ali, a Delta fazer esse prédio horroroso que ocupa o espaço, o quintal, né, da prefeitura, inviabilizando o prédio. Quem passa por ali vê esse prédio está no lugar errado, gente. Ele está torto, está esquisito, enfim. É uma questão que já foi discutida pra caramba, né? Esse é outro assunto. Culpa dos vereadores. Culpa dos vereadores. Culpa dos vereadores da época, né? Da época. Nem dessa Câmara, nem da anterior. É da anterior ainda, né? Então, realmente, é importante daí a gente... Sempre quem tem os equívocos que a cidade se mete neles, está lá o dedo do vereador. Então, o vereador tem uma função muito importante para a cidade. Então, a gente torce para que essa Câmara se acerte. Quando a gente vê um pronunciamento desse do resgate fazendo uma crítica à sua própria condição de vereador, é muito importante, porque isso revela uma necessidade deles de mudar o comportamento. Um descontentamento que é necessário. Esse descontentamento, ele só vai ser válido e só vai merecer aplausos, o desabafo do vereador, se ele realmente se propuser a mudar o caminho, a fazer uma conversão de hábitos, porque até agora, nesses 6 meses aí que a Câmara está existindo com esse prefeito, ela está igualzinha à Câmara anterior, que era então considerada a pior Câmara de Teresópolis nos últimos tempos, né? Vamos torcer para que essa aí se... Como diria o doutor Ulisses Guimarães, espera a próxima, né? Espera a próxima. Mas a gente acredita, eu acredito que essa Câmara tem condição, as pessoas são do bem, desde que elas se convertam e achem um caminho. É possível que a gente tenha realmente uma Câmara melhor. Em breve a gente vai ter prefeito novo na cidade também, isso não vai demorar muito. Esse cara daqui a pouquinho está preso, caçado, essa liminar esdrúxula que ele arrumou, uma hora cai, né? O Gilmar também deve cair. Deve cair ele, Gilmar, todo mundo. Transformação. Então, as coisas não estão tão seguras como estavam até então. Então a gente acredita sempre, a gente não pode nunca perder a esperança de dias melhores. E para ter dias melhores, nós precisamos de uma conversão da Câmara, uma substituição do prefeito, que isso aí já deu, passou, né? Já deu, né? Ele tem que esse cuidar modelinho do que ele gosta, que está aí, né? a gente já viu que não vai a lugar nenhum, A gente torce para que as coisas se acertem. Pode começar bem, vereador. Pode, inclusive, afastar esse senhor daí. Né? É um caminho. Amanhã tem mais, não tem? Foto do dia amanhã. Cá estaremos novamente. Tomara. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela tua escolha, pela tua participação. Lembrando que amanhã tem mais, né, aqui com a gente ao vivo no Jornal Diário na TV. Um grande beijo para você, excelente quarta-feira, que ela seja muito proveitosa e amanhã a gente se encontra novamente. Grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.